Gênesis capítulo 50. Como disse aos irmãos, nós enfrentamos muitos desafios nesses tempos difíceis que temos vivido, naquilo que pertine a questões familiares. E, meus irmãos, eu tenho percebido, desde a minha ordenação, quando comecei a receber famílias no gabinete para orarmos, para conversarmos sobre o que estava acontecendo, eu percebi que a grande maioria das famílias que atendi até hoje, os problemas nunca foram problemas externos, ou seja, algo fora da casa que invadiu aquela casa e ali então ocasionou um grande mal. Não, a grande maioria das vezes é como a implosão de um prédio, parte de dentro da própria família, a briga, a confusão, a divisão, a facção, os problemas surgem como um prédio sendo implodido. E eu quero, nesta manhã então, meus irmãos, falar a respeito de um assunto, aproveitando a pastoral da família, eu quero falar sobre perdão. E a família, meus irmãos, é a escola do perdão. Se nós não aprendemos em família a perdoar, nós, de fato, não aprenderemos em nenhum outro lugar a prática do perdão, e o perdão é o próprio Evangelho. O Evangelho é o perdão, pois se não fosse o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, através da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui. Então, o primeiro grande mistério revelado no Evangelho, de fato, é o perdão. Se não fosse pelo perdão, não estaríamos aqui como igreja, não existiria a igreja, não seríamos salvos, não existiria nem mesmo a eternidade, meus irmãos. Então, eu quero aqui me aproveitar do contexto histórico de uma família para falar a respeito disso para as nossas famílias nesta manhã. Gênesis 50, a partir do versículo 15, vamos até o 21, diz assim: Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Olha, o teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Senhor, abençoa-nos nesta manhã, pois a tua palavra é a verdade para as nossas vidas, que ela encontre um lugar, um abrigo nos corações da tua igreja. Eu te peço a ação do teu Espírito sobre cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esta semana eu estava como algumas irmãs. As irmãs, quando se preparam para um evento, elas colocam ali alguns vestidos sobre a cama, não é assim que funciona? Colocam um de uma cor, outro de outra, e fica, será? Vou consultar aqui agora o tempo, como é que vai estar no domingo,
para ver o que eu vou poder usar, se eu vou de casaco, se eu não vou, se eu vou com vestido mais florido ou não, se eu vou com vestido mais, um tom só, uma cor só. Não é assim que funciona. Eu estava com umas irmãs esta semana, eu tinha várias palavras diante de mim e fiquei ali coçando a cabeça pensando, né? Vai chover domingo, vai fazer sol, como é que vai ser domingo, o que eu falo, o que eu vou pregar, meu Deus do céu, me ajude, permita-me poder olhar uma dessas palavras e algo falar, tocar ao meu coração. Estou fazendo essa brincadeira com os irmãos porque, queridos, falar sobre perdão gera desconforto. Falar sobre perdão gera em nós um comichão, porque muitas das vezes, quando nós pregamos a respeito do perdão, algumas pessoas fazem silenciosamente aquela famosa pergunta, né? Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ela me fez. Você não conhece a minha vida. Você não sabe o quanto eu tenho sofrido, o que eu tenho passado, as ofensas que recebi. Você está falando sobre perdão, sobre praticar o perdão, mas você não tem a mínima noção do que eu estou passando dentro da minha casa, na minha família. Normalmente, a pessoa que retém, que não consegue liberar perdão, ela, quando ouve uma pregação a respeito do perdão, ela silenciosamente faz essas perguntas para o pregador, em que pese o pregador não ouvi-las, mas nós sabemos que muitos irmãos fazem esta pergunta. Quantas famílias, meus irmãos, sofrem? E repito, é uma implosão, porque é algo que parte de dentro para fora no seio familiar. Quantas famílias sofrem com a falta de perdão? Quantas famílias, meus irmãos, sofrem acumulando anos e anos, amargura, desrespeito, palavras, atitudes e ações que elas vão guardando nos seus corações. Aliás, algumas outras, como eu vi uma vez uma irmã, tem anotada cada infração, tem anotada cada ação, cada palavra, cada gesto, cada olhar, tem anotada numa agenda, um dia, hora e ano. E de vez em quando vai naquela agenda e começa a regurgitar, começa a remoer, começa a se lembrar que no dia tal, do ano tal, ele ou ela me falou isso. Mas muito pior, meus irmãos, do que uma agenda, uma palavra escrita num papel que você pode pegar, rasgar e queimar, é a palavra que fica gravada e acumulada no nosso coração. Essa é a pior de todas. Porque essa, em que pese, podemos tomar a decisão de definitivamente jogar fora toda a amargura da nossa alma, porque em Cristo nós já fomos curados de toda a amargura da alma. Mas, meus irmãos, não é fácil. De fato, pregar e falar é muito mais fácil do que viver e praticar. É muito mais fácil subir no altar e falar para os irmãos, olha, você precisa perdoar, porque as Escrituras nos ensinam a perdoar, porque se nós não perdoamos aos nossos irmãos os seus pecados, também, meus irmãos, por consequência, e biblicamente não seremos perdoados dos nossos. No campo da teologia, no campo da doutrina, no campo bíblico, meus irmãos, da teologia bíblica, tudo isso é muito fácil, de fato, de chegarmos aqui e pregar, porque estamos pregando a verdade, estamos pregando as Escrituras, mas, meus irmãos, eu sei o quanto do que chamamos de teologia prática, isso é difícil de ser posto em ação, em prática. Existem famílias, meus irmãos, que passam toda uma vida acumulando decepções em seus corações, alimentando amargura nas suas almas, porque não conseguem perdoar um ao outro. E ao invés de ser uma família cuja escola é a escola do perdão,
é a escola da reconciliação, é a escola da paz, torna-se uma família que é a escola da amargura, é a escola da depressão, é a escola da tristeza, é a escola da batalha, da guerra, da luta diária. A família, meus irmãos, repito, a família é a escola do perdão. É ali no ambiente caseiro que aprendemos todos os dias a praticar o perdão, pois quem nunca inconscientemente fez algo que o seu cônjuge, ou o seu filho ou sua filha não tenha gostado, não tenha se agradado? Não só isso, meus irmãos, é ali também, é ali na escola do perdão, é ali na prática do perdão que nós ensinamos e somos exemplos para os nossos filhos, que um dia também terão suas famílias e se lembrarão que na sua casa, no seu seio, na sua primeira família, eles aprenderam que toda ofensa deve ser perdoada. A família precisa passar por processos periódicos de reconciliação, de conversas, do famoso, como o jovem gosta de dizer, do papo reto, né? De colocar ali na mesa os problemas e resolver ali, definitivamente. Não permitir, meus irmãos, que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não dá lugar ao diabo. Uma vez eu ouvi de um amigo que quando um casal dorme brigado, Satanás se deita no meio deles. E eu creio nisso, meus irmãos, não à toa. Não à toa, o apóstolo Paulo disse, não permita que o sol se ponha sobre a ira, sobre a sua ira. A cada ano que passa, meus irmãos, vemos uma sociedade menos e menos perdoadora. Vemos uma sociedade com um espírito de vingança, que agora chamam de cancelamento, né? Anos e anos atrás isso era chamado de vingança, agora é o famoso cancelamento. Pessoas sendo ou recebendo em si justiça social sem ter passado pelas mãos de um tribunal para saber de fato se eram inocentes ou culpadas. A justiça própria tem ocupado cada vez mais os corações e a mente do homem, meus irmãos, e isso, até certo ponto, tem também contaminado o povo de Deus. Nós aprendemos nas Escrituras, meus irmãos, sobre misericórdia, piedade, amor, bondade, perdão. Atributos esses que devem acompanhar as nossas vidas, meus irmãos, todos os dias até o último dia que vivemos nesta terra. E que são atributos de um caráter cristão que tem sido dia a dia negligenciados por um sentimento, meus irmãos, um sentimento desnecessário de se alcançar um ressarcimento emocional por causa da afronta. No fim de tudo, são pecadores caçando pecadores. São pecadores julgando pecadores. São pecadores fazendo como os assírios faziam, colocando anzóis nos queixos de pecadores e os colocando em cativeiros. Queridos, o final dessa história registrada em Gênesis, capítulo 50, que fizemos aqui a leitura, uma breve leitura. Essa é a maior história familiar das Escrituras. A história dessa família ocupa quase a metade do livro de Gênesis. E é a história da formação de uma nação através de uma única família. É a história da formação do povo de Deus através de uma família. Uma história que você conhece muito bem. Não precisamos aqui repetir a história de José, dos seus irmãos, de Jacó, que você conhece muito bem. Mas é uma história, meus irmãos, que possui muitas tramas, muitas idas e vindas, e neste caso com um final surpreendente. Se você não conhecesse a história de José,
e fizesse uma primeira leitura a respeito desta história. Já nos primeiros momentos ali da história de José, quando você visse seus irmãos o vendendo, o traindo e mentindo para o seu pai que ele havia sido atacado por uma fera e, portanto, morto, certamente você pensaria, se essa história continuar, esse irmão lá no final vai se vingar desses outros irmãos, né? Se você não conhecia essa história, eu sei que você conhece, mas na primeira leitura nós vamos vendo toda a saga de José sendo injustiçado pela esposa de Potifar, indo para a cadeia, e surpreendentemente, quando consegue, por causa do seu dom de interpretar sonhos, quando ele sai da cadeia, então, para se tornar o segundo homem mais poderoso da terra, abaixo apenas de Faraó do Egito. O desenrolar dessa história, a princípio surpreendente, de preso, injustiçado, vendido como escravo por seus irmãos, a alçado ao posto de segundo homem mais poderoso da terra. Mas isso ainda não é tão surpreendente quanto o final da própria história. Quando então ele, por causa da fome sobre a terra, ele tem então um reencontro com aqueles que mais de 15 anos atrás o havia traído, vendido como escravo e mentido para o seu pai. Como ele mesmo diz, meus irmãos, em resumo, o mal que foi intentado por seus irmãos, Deus o reverteu num bem maior. Por inveja, mas também, meus irmãos, lá no início da história, por uma certa arrogância também de José. Ele passou mais desses 15 anos longe da sua família, longe da sua casa, e eu pergunto aos irmãos, o que será que José pensou durante todos esses anos? O que passou, meus irmãos, em seu coração durante todos esses anos em que ele se viu longe da sua casa, longe do amor do seu pai, longe do amor do seu irmão Benjamim, longe da sua família, do seu campo, do seu trabalho, longe daquilo que ele conheceu durante tantos e tantos anos da sua vida, por causa da traição dos seus irmãos. Imagine o que José pensou durante todos esses anos, nós não sabemos, porque as Escrituras não nos revelam. O que ela nos revela é que no final de tudo, José perdoou. Algum irmão seu, alguma vez na vida, já lhe vendeu como escravo? Creio que não, né? Alguma vez algum irmão seu lhe vendeu para outro povo? Você passou alguns anos na cadeia porque seu irmão lhe traiu? Creio que não. José passou, e ainda assim, meus irmãos, perdoou. Eu queria então trazer aos irmãos quais seriam, dentro da história que nós conhecemos de José, e não só de José, daquilo que as Escrituras nos apresentam a respeito do perdão, quais seriam as implicações bíblicas para a falta de perdão? Mas também, meus irmãos, quais seriam as implicações bíblicas para aquele que perdoa? Em primeiro lugar, a título de, já numa primeira pergunta que antecede essas outras duas, eu pergunto, quem é perfeito? Será que seu irmão que está aí do seu lado, ele é perfeito? Será que você é perfeito? Ninguém, meus irmãos. Nós, meus irmãos, não podemos, como diz José, ocupar o lugar de Deus. Ele mesmo diz no versículo 19, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Nós não podemos, meus irmãos, ocupar o lugar de Deus, porque o lugar de Deus pertence só a Ele e não pertence a nós, portanto, fazer qualquer juízo ou justiça, ainda, meus irmãos, que tenhamos sido afrontados, ainda que essa afronta, no caso, como foi no caso de José, tenha me levado à prisão,
Ainda que essa injustiça tenha me levado a lugares que eu nunca imaginei antes na minha vida, de forma a prejudicar toda a minha vida, ainda assim, meus irmãos, eu não posso, como diz José, estou eu em lugar de Deus. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus, porque, meus irmãos, nós somos imperfeitos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós não conhecemos os propósitos de Deus por trás daquela injustiça. Nós não conhecemos o que Deus quer realizar através de uma injustiça, pois pela injustiça dos irmãos de José, pela traição dos irmãos de José, quando a fome chegou na terra, José estava na posição correta para que a sua família fosse preservada. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse sofrido a injustiça da esposa de Potifar, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse conhecido o copeiro, se ele não tivesse conhecido o padeiro, se ele não tivesse revelado os sonhos ao copeiro e ao padeiro, ele nunca estaria na presença de Faraó para revelar o sonho de Faraó, que falava a respeito de 7 anos de fome e 7 anos de bonança. E ele, portanto, não estaria ali agora recepcionando seus irmãos para vender a eles aquilo que por 7 anos ele acumulou no Egito como fonte de alimento. Percebam, meus irmãos, que em que pese toda a injustiça, em que pese os problemas na nossa vida nos atingirem de fato, e muitas vezes até mesmo prejudicando a nossa vida, não ocupe o lugar de Deus no juízo. Não ocupe o lugar de Deus na vingança, mas olhe para aquilo como um mal em que Deus pode reverter para um bem maior. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós somos iguais em nossa natureza pecaminosa. O Salmo 14, 3 diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Paulo vai se utilizar desse mesmo texto em Romanos capítulo 3. Ninguém, meus irmãos, possui vantagem sobre ninguém. Como diz Paulo em Romanos, nem judeus nem gregos, todos estão debaixo do pecado. Não somos merecedores, meus irmãos, de fato, de nenhuma das dádivas de Deus. Por isso, que merecidamente recebemos o dom da graça. Feita essa preliminar, apresentando resumidamente quem somos nós, imperfeitos, injustos, pecadores, ainda que redimidos, mas pecadores. Não podendo ocupar o lugar de Deus e reconhecendo que todo o mal Deus pode reverter sim num bem maior. O mal que hoje pode estar acontecendo na sua família, na sua casa, meu irmão, minha irmã, creia que Deus pode reverter num bem maior. Creia que o Senhor pode mudar toda a história, mudar todo o contexto, toda circunstância que neste momento está abalando a sua casa, está abalando os alicerces da sua casa. Deus pode transformar isso num bem maior. Surpreendentemente, num bem maior. Quais são as implicações, portanto, para a falta de perdão? E são algumas, meus irmãos. Em primeiro lugar, aquele que não perdoa, ele não pode servir a Deus. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, ele vai trazer algumas palavras a respeito do perdão. E no capítulo 5, versículo 23, Jesus diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha o que Jesus diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade,
te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Forte, né, meus irmãos? Antes de trazer a oferta ao altar, eu devo me reconciliar com o meu irmão. Antes de trazer ao altar um serviço, antes de prestar ao Senhor um serviço, eu devo, em primeiro lugar, buscar do meu irmão o seu perdão, ou eu devo buscar perdoar ao meu irmão. Não só isso, meus irmãos, no mesmo Sermão do Monte, Jesus vai nos dizer que aquele que não perdoa não é filho de Deus. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, meus irmãos, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Amar quem te ama? Não há recompensa alguma. Não fazem também os publicanos o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quem não perdoa meu irmão e minha irmã não pode servir. Quem não perdoa meu irmão e minha irmã, Jesus diz que não é filho do Pai Celeste, mas não só isso. Quem não perdoa também não será perdoado. Como o próprio Jesus, ainda no Sermão do Monte, diz, capítulo 6, versículos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mas ele não para por aí, meus irmãos. Já no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, no capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Forte, né, meus irmãos? Quando olhamos para o que Jesus fala nas Escrituras a respeito do perdão, ele deixa claro o nosso dever como homens e mulheres de Deus de perdoar. O nosso dever, meus irmãos, e não quero aqui colocar sobre os ombros dos irmãos um peso, muito pelo contrário, eu quero tirar do seu ombro nesta manhã, se é que você o tem, o peso do não perdoar. Porque o que pesa não é perdoar. O que pesa é não perdoar. O que pesa é acumular no coração mágoa, amargura, às vezes até ira, ódio, tristeza, que conduz, meus irmãos, inevitavelmente esta vida para longe da presença do Senhor. Porque, de fato, as Escrituras nos ensinam que o Senhor não tem parte com aquele que, através da cruz, do derramar do sangue do Cordeiro, da sua morte e da sua ressurreição, já recebeu o perdão dos seus pecados, mas é incapaz de, observando todo o sofrimento de Cristo no Calvário, pensar: muito mais ofendi ao meu Senhor do que sou ofendido por qualquer pessoa nesse mundo. Muito maior mal fiz ao meu Senhor do que qualquer pessoa pode me fazer neste mundo. Portanto, quem sou eu para ocupar o lugar do meu Senhor? Meus irmãos, o nosso coração
Como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos e, via de regra, a falta de perdão se torna um ídolo. Como disse lá no início, uma busca inalcançável por um ressarcimento emocional. Que muitos vão lutar, vão passar a vida toda com aquela amargura na alma e nunca vão ter recompensa. E o pior, quando isso acontece dentro da nossa própria casa. Isso quando acontece com a pessoa com quem nós nos deitamos todos os dias. Ou com aqueles com quem nós dividimos, compartilhamos uma refeição todos os dias. Imagina todos os dias, meu irmão e minha irmã, você se assentar à mesa de frente para aquela pessoa que você mais odeia na sua vida. Para aquela pessoa que cada frase, cada palavra que ela diz, você lembra que em 25 de março de 2023 ela falou algo que machucou seu coração. A agenda do coração. Imagine toda a ofensa recebida e ao invés de ser tratada através de uma reconciliação, através de uma conversa, através do papo reto, ela é guardada, acumulada e ocupa o lugar de Deus no coração do pecador. As implicações bíblicas, portanto, meus irmãos, para aqueles que não perdoam, são terríveis. São manifestadas não só através do que Jesus diz aqui no Sermão do Monte, mas na própria história de José, ou em tantas outras histórias que as Escrituras nos apresentam, de pessoas que foram ofendidas, humilhadas, vilipendiadas no seu direito, mas ainda assim, no final de tudo, perdoaram. Porque muito mais caro, meus irmãos, é andar em amargura do que perdoar a ofensa. Nos custa muito mais caro, custa caro a nossa alma não perdoar. Mas quais são as implicações bíblicas para aqueles que perdoam? Em primeiro lugar, como Paulo diz em Colossenses 3,13, há um crescimento espiritual, meus irmãos, porque perdão é uma virtude espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, o que cobre a transgressão, ou seja, o que perdoa, aquele que transgride, adquire amor, como diz Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Aquele que perdoa tem liberdade no serviço ao Senhor. Aquele que perdoa tem liberdade em ser um obreiro na casa do Senhor. Aquele que perdoa tem liberdade de subir ao altar e pregar as Escrituras. Aquele que perdoa tem liberdade em pregar o Evangelho, em manifestar as boas novas, em falar em nome de Deus. Porque o seu coração é livre de toda amargura, o seu coração é livre de toda cólera, o seu coração é livre do mal que a falta de perdão nos traz. Aquele que perdoa, meus irmãos, ele é, e agora, num contraponto ao que Cristo disse, ele é filho de Deus. Porque aquele que perdoa, ele manifesta o puro evangelho que é perdão. Aquele que perdoa, ele anda com Deus, ele conhece ao Senhor. Aquele que perdoa, meus irmãos, tem na sua família uma família de Deus que é fundada, estabelecida nos alicerces do perdão, crendo que como nós fomos perdoados em Cristo, também devemos perdoar as transgressões uns dos outros. Aquele que perdoa, meus irmãos, será perdoado por Deus. E que maravilha é você andar em liberdade. Meus irmãos, que maravilha é você, entenda o que eu vou te dizer, que maravilha é você sofrer
uma ofensa de um filho, de uma esposa, de um marido, e entender que poderia ser você no lugar daquela pessoa ofendendo também a ela. Que maravilha é você entender o Evangelho, meu irmão e minha irmã. Saber que aquela limitação, saber que aquela imperfeição, ela não está só naquele que transgride ou naquele que te ofende, mas ela também está em você. E ao ocupar o lugar do transgressor, ao ocupar o lugar do pecador, ao ocupar o lugar do ofensor, você entende então, meu irmão e minha irmã, que o melhor é perdoar. Ou, aqui entre nós, ninguém nunca ofendeu ninguém, ainda que inconscientemente. Quantas vezes, meus irmãos, falamos palavras a alguém que, sem sabermos, acaba por ofender? Quantas vezes dizemos algo que desagrada? E vou dizer a você, você algum dia na sua vida já disse algo que desagradou alguém, e talvez esse alguém nunca tenha te falado ou nunca vai te falar. Deixou anotado na agenda do coração? Quem perdoa, meus irmãos, quem perdoa terá vida eterna com Deus. Porque o alicerce do Evangelho é o perdão. O centro de ação do Evangelho é o perdão. No sangue de Cristo, como Ele mesmo diz, na sua última ceia com seus discípulos, quando o seu sangue fosse derramado, ele seria derramado para uma nova aliança. Ele seria derramado para uma reconciliação. Ele seria derramado para perdão de pecados. Ele seria derramado, meus irmãos, para uma vida eterna e paz com Deus. Por isso eu te digo nesta manhã, querido irmão, querida irmã, em Cristo eu lhe digo isso. Se há algo no seu coração contra alguém, e quero dizer aqui principalmente contra alguém da sua casa, se há alguém da sua casa contra você por alguma palavra que você tenha dito, ainda que você ache que aquela palavra não foi ofensiva, busque reconciliação, faça a sua parte, não permita que a amargura ocupe lugar no seu coração, porque a amargura é como ferrugem que vai aos poucos destruindo, aos poucos corroendo, até que toda a estrutura desaba e cai. A família, meus irmãos, ela é a escola do perdão. Quando nós perdoamos, nós desatamos as algemas da amargura. Perdoar, meus irmãos, não é uma questão de ficar bem com o outro. Perdoar é uma questão de salvação. Perdoar não é só uma questão de eu fazer aquilo que Jesus me ensina na sua palavra, mas perdoar é uma questão de vida eterna e paz com Deus, meus irmãos. Perdoar é uma questão da nossa alma, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa vida eterna. Se Deus em Cristo nos perdoou, quem somos nós, meus irmãos, para negligenciar a prática do perdão? Quem somos nós, meus irmãos, para ignorar o perdão? Quem somos nós, meus irmãos, para dizer que esta ofensa foi tão grave, tão grande, que eu sou incapaz de perdoar, quando a minha ofensa foi muito maior do que qualquer ofensa que alguém possa fazer contra mim? A minha ofensa em Cristo foi muito maior. Um escritor chamado Walter Russell Bowie disse assim a respeito de José. José olhava para os eventos da vida
de um ponto de vista tão sublime que ele se elevava acima da atmosfera escura das paixões humanas. José tinha, meus irmãos, a percepção, José tinha, meus irmãos, a visão perfeita a respeito, de fato, da transgressão que os seus irmãos lhe ocasionaram, mas principalmente, quem era ele para ocupar o lugar do Senhor? Quem era ele para devolver a ofensa aos seus irmãos? José, meus irmãos, como um maravilhoso tipo de Cristo, tinha o seu coração liberto de toda amargura, de todo mal. José perdoou, ele não olhou, como diz aqui o escritor, ele não olhou para a atmosfera escura das paixões humanas. Que nós possamos também, meus irmãos, tirar os nossos olhos dessa atmosfera escura da alma humana. Que nós possamos tirar os nossos olhos, meus irmãos, da ofensa e olhar para aquele que perdoou todas as nossas ofensas. Que nós possamos, meus irmãos, tirar os nossos olhos da transgressão e olhar para aquele que perdoou todas as minhas transgressões. Que nós possamos olhar, meus irmãos, tirar os nossos olhos das palavras, dos olhares que nos afetaram, que nos magoaram, que nos ofenderam, e olharmos para aquele, meus irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é a luz do mundo, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é o príncipe da paz, aquele que revelou a nós o misterioso ou o mistério do perdão, aquele que nos reconciliou com o Pai, aquele que rasgou o véu e nos permitiu acesso direto ao Pai, aquele que pelo seu sangue nos purificou, nos santificou e nos lavou das nossas transgressões, aquele que pelo seu Santo Espírito nos veste e nos reveste todos os dias com novas vestes, aquele, meus irmãos, que se permitiu ser pregado no madeiro, sofrer as consequências de um julgamento injusto, cruel, tendo seu direito humano vilipendiado, mas cumprindo até o fim o propósito para o qual ele se revelou em carne a todos nós. Jesus veio para nos salvar, para salvar o seu povo dos seus pecados. Se ele, meus irmãos, se ele nos reconciliou com o Pai, ele também tem poder para nos reconciliar com os nossos. Se ele nos reconciliou para uma vida eterna com o Pai, mediante todas as nossas transgressões, diante de todas as nossas ofensas, ele também é fiel e justo para nos conceder vigor e força para nos reconciliarmos com os nossos. Que ele nos ajude, que ele nos abençoe, que ele nos dê as estratégias que ele deu a José, que ele nos dê um coração com o qual ele conduziu José a perdoar os seus irmãos. Senhor, eu quero, nesta manhã, não sei, Senhor, se há entre nós pessoas feridas, machucadas, mas sei, Senhor, que Tu és Deus que cura e sara toda ferida, toda amargura, toda dor, todo sofrimento, e Tu és, Senhor, também que aplaca toda cólera, toda ira. Senhor, em nome de Jesus, liberta aquele que está encarcerado ainda na prisão do sofrimento, na prisão da dor, na prisão da tristeza, na prisão da ofensa, da amargura da alma. Que, Senhor, seja um dia onde o Teu Santo Espírito venha tocar, venha falar aos ouvidos do coração, venha limpar tudo aquilo
que impede o teu filho, a tua filha, de liberar perdão. Ah, Senhor, toca nessa vida. Limpa esse coração. Tira toda a amargura da sua alma. Tudo aquilo, ó Deus, que impede a reconciliação. Faz milagres, Senhor. Opera maravilhas, ó Deus. Ah, Senhor, aquela situação que para ti, para ele é impossível. Para o teu filho, para a tua filha é impossível. Mas para o Senhor não há impossíveis. Quem impedirá o agir do teu braço? Quem impedirá o mover da tua palavra? Quem impedirá, Senhor, o agir do teu Santo Espírito? Senhor, reconcilia. Em nome de Jesus, conduza ao perdão essas famílias, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã. Aliás, é o que nós, como igreja, te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.